Boa tarde, turma. Vamos a mais uma aula de história. E o conteúdo vai ser lá do capítulo 3, da página 54 a 60. No título da página 54 vai dizer assim: a independência dos Estados Unidos. Vamos lá conhecer um pouco sobre o que foi a independência dos Estados americanos. Mas antes, vamos fazer uma breve introdução. Página 53. Segunda metade do século XVIII foi marcada por dois grandes acontecimentos no mundo ocidental, que trouxeram impactos em diferentes regiões do planeta. Teve a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Vamos destacar a importância desses eventos. Vamos entender de que forma esses eventos mudaram a ordem estabelecida na época e contribuíram para acelerar os movimentos de independência na América Espanhola. O que foi o processo de independência dos Estados Unidos, né? Esse país, essa grande potência que é hoje. Na página 55, atualmente os Estados Unidos são uma grande potência que exerce no mundo enorme influência política, econômica e cultural. Mas essa importância global resultou de um longo processo que se iniciou com a independência do país em relação à Grã-Bretanha, na segunda metade do século XVIII. Naquela época, o território que viria a ser os Estados Unidos se resumia a uma pequena região formada por 13 colônias. Ainda não tinha aquela união de país, né? Não tinha a formação como nós conhecemos os Estados Unidos hoje. Era uma região dividida em 13 colônias pertencentes à Grã-Bretanha na época. E os Estados Unidos se destaca também na história como foi o primeiro país do continente americano a conquistar sua independência, no caso a política, influenciando os processos de emancipação no restante da América. Lembrando que os países hoje, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países aqui da América do Sul, eles eram como os Estados Unidos era da Inglaterra antes, eram colônias. Lembre-se, Brasil era colônia de Portugal, e assim os países, né, que antes não era país, também era colônia de Portugal, até mesmo da Espanha. Mas por enquanto a gente vai focar nos Estados Unidos, na época 13 colônias. Um detalhe importante nessas 13 colônias é que elas, apesar delas ser dominada pela Inglaterra, elas sempre tiveram muita autonomia em relação à metrópole, né, em relação à Grã-Bretanha. No entanto, essa situação começou a mudar na segunda metade do século XVIII. Percebam que o mundo na época estava passando por transformações. A gente já deu uma estudada, que foi lá com a Revolução Industrial e com o Iluminismo. Com a Revolução Industrial em curso, acaba as mudanças no sistema produtivo, que passa a exigir mais matérias-primas para as indústrias e a ampliação do mercado para seus produtos. Na perspectiva britânica, seguindo os princípios da política mercantilista, suas colônias americanas podiam atender essas necessidades, mas para que isso ocorresse, era preciso reduzir a autonomia das colônias e subordiná-las aos interesses econômicos metropolitanos. Lembrando que no início aqui, por mais que essas 13 colônias fossem controladas pela Grã-Bretanha, elas dispunham assim, de uma certa liberdade, né? Uma certa autonomia delas em relação à Grã-Bretanha, mas com o crescimento, com o histórico da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha queria crescer, queria se destacar, e para isso ela teria que tomar medidas bruscas, né? Ela teria que tirar essa autonomia das 13 colônias e passar a explorar elas em busca de matéria-prima. A partir da segunda metade do século XVIII, após a vitória dos ingleses sobre os franceses na Guerra dos 7 Anos, a economia inglesa ficou extremamente abalada e teve que arcar com os altos custos da guerra. Com isso, os olhos da coroa inglesa voltaram-se para as 13 colônias na América. A coroa inglesa visava a aplicação urgente de legislação
mercantilista nas colônias inglesas, essas 13 colônias aí que a gente está falando, aplicando pesados impostos para aumentar a arrecadação nas 13 colônias. A coroa baixou inúmeros decretos restringindo consideravelmente a relativa autonomia, tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul. Um detalhe importante aqui sobre colônias do norte e colônias do sul é que essas 13 colônias elas tinham essa divisão. Determinados grupos lá da colônia do norte tinham uma formação lá de estados, como que a gente conhece hoje. E na colônia do sul a mesma coisa. A diferença é que uma era mais na questão mais desenvolvida, na questão de indústria, de comércio e tal. Nesse caso específico era a colônia do norte. Já a colônia do sul, em comparação com a colônia do norte, ela era um pouco mais atrasada, ela dependia muito da mão de obra escrava. Aí por isso também que elas meio que tinham um pensamento diferente. A colônia do norte tinha um certo incômodo por as colônias do sul depender da mão de obra escrava. Mas a Inglaterra não tinha nada com isso. A dominação e maior controle nessas 13 colônias era fundamental para a Inglaterra transformar suas colônias em mercados consumidores da produção inglesa. Essa situação levou a metrópole a fechar cerco através da fiscalização das colônias, instituindo uma série de tributos. Vamos conhecer alguns. Teve aqui a Lei do Chá, 1767, teve a Lei do Selo, em 1765, a Lei do Açúcar, em 1764, teve a Lei dos Intoleráveis. Vamos ver o que exatamente seria essas leis. Vamos começar aqui pela Lei do Açúcar, que seria a alta taxação do açúcar e de seus derivados, sobretudo do melaço. Essas medidas buscavam inibir o contrabando do açúcar que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas, ou seja, para essa lei, ela servia basicamente para controlar. Não poderia ser o açúcar de outro país, de outra nação. Essas 13 colônias teriam que consumir os açúcares da Grã-Bretanha. Esse conteúdo vocês podem acompanhar aqui na página 58 e 59. Vamos ver o que foi a Lei do Selo. Ela basicamente foi que todo documento oficial, como jornais, livros, certidões que circulavam na colônia fossem selados. E esse selo ele resumia no pagamento de taxa à metrópole, mais um meio dela ganhar dinheiro através desses selos. E a Lei do Chá estabeleceu impostos elevados para esse produto, que, por sinal, era bastante consumido pelos colonos. Esse imposto aqui nada mais, nada menos que deixou o produto cada vez mais caro e os habitantes das 13 colônias eram obrigados a comprar. Percebam que essas 13 colônias, como eu disse lá no início, elas tinham uma certa autonomia. E com esse tanto de leis, com esse tanto de tributos sendo impostos a eles, a gente já consegue imaginar que eles não estavam nem um pouco contentes, né? E tentavam de alguma forma lutar contra essa metrópole, tentar se reunir, se organizar para defender, né, o bem deles e tentar comprar aquilo que eles quisessem, não que fossem impostos a eles. Lá na página 59 vai falar um pouco sobre a Lei dos Intoleráveis, né? Ele vai dizer assim, o encerramento dos conflitos. Mas antes, o que foi essa Lei dos Intoleráveis? Basicamente, a coroa inglesa fechou o porto de Boston e ocupou militarmente a colônia Massachusetts, que hoje é um estado americano. E essa Lei dos Intoleráveis, ela foi criada pelo governo britânico, né? Porque, como essas séries de leis já sendo criadas, esses colonos, eles tentavam lutar contra isso. E essas leis intoleráveis foi uma medida que o governo criou e ficou conhecido lá no ano de 1773 como Festa do Chá de Boston. Isso que foi bem impactante, né, que os colonos fizeram. E ela aconteceu especificamente no dia 16 de dezembro de 1773,
que foi, né, que os disfarçados de indígenas, os colonos, invadiram navios britânicos ancorados no porto de Boston, no caso era a capital da colônia de Massachusetts, e despejaram no mar toda a carga de chá. Veja que nível estava a confusão. E o governo, né, ele fez o quê? Ocupou todo esse posto e foi fechado até que os colonos ressarcissem o valor da mercadoria destruída à Companhia Britânica das Índias Orientais. Já nesse ponto, por mais que o governo britânico tentasse reprimir essa revolta dos colonos, já era meio tarde, porque esses colonos eles já tinham uma espécie de organização, uma espécie de união para lutar contra o governo britânico. Nesse caso, eles estavam revoltados, os colonos não aceitavam as imposições adotadas pela coroa inglesa. Desse clima de insatisfação e revolta, os colonos surgiram os ideais libertários influenciados pelos pensadores iluministas, né? A gente já estudou isso nas aulas passadas. O que esse movimento ele se expandiu pelo mundo e chegou aqui nesses colonos, onde os colonos das 13 colônias adotaram algumas medidas para lutar contra o governo britânico. Conscientes de sua força, recusaram-se a pagar taxas e fizeram vista grossa aos produtos taxados, aquelas leis que eu acabei de citar. A Inglaterra não estava disposta a negociar e o embate entre os colonos e a metrópole foi inevitável. Esses fatores desencadearam a Guerra da Independência das 13 colônias inglesas. Pessoal, a gente vai ver um pouco mais sobre essa guerra. Percebo que para falar um pouco sobre essa independência das 13 colônias, a gente falou sobre bastante coisa. Vocês podem até voltar um pouco aqui no vídeo, como por exemplo sobre as leis dos chás intoleráveis, a lei do selo, para fixar um pouco mais, porque foi bastante coisa falada. E na próxima aula vamos dar continuidade a esse assunto.